Seja muito bem-vindo você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Marcos e hoje chegamos no capítulo 10. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos estudar e ler os versículos bíblicos que usaremos como base para o estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo, que Tu abençoes a cada pessoa que nos acompanha e que Tu nos dê sabedoria para colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Capítulo 10 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e eu convido você para ler comigo o verso 17 ao verso 30 e depois o verso 31 ao 41. Então, o texto sagrado nos diz o seguinte: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. No verso 23, nós lemos: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. E lá no verso 35 a 41, nós complementamos com o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Esse é o nosso texto e vamos desenvolver alguns dos pontos aqui que eu creio que serão bastante interessantes para você. Marcos nos relata, como acabamos de ler, que um jovem, um homem de muitas posses, correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se aos pés do mestre, demonstrando prontidão e respeito. Este é um episódio importante porque ele vai aparecer relatado não apenas em Marcos, mas também em Mateus e em Lucas, nos 3 evangelhos chamados sinóticos. A saudação que o jovem
apresenta, quando ele usa bom mestre, essa expressão que ele utiliza, não era muito comum, pois os judeus não costumavam utilizar essa expressão ao se dirigir a um rabino. E muitas vezes Jesus era considerado também um rabino. E por isso essa maneira do jovem se aproximar de Jesus, bom mestre, é uma forma um pouco diferente. O termo vida eterna que ele utiliza, usado pelo moço, indica um conceito que, no mínimo, é discutível. Indica provavelmente que ele, esse jovem, esse homem, tinha em mente um certo conceito específico, escatológico, referente ao final dos tempos, mas era um conceito um pouco diferente, um pouco particular. Parece que ele entendia, aquele jovem, que vida eterna era alguma coisa ligada com uma herança a ser recebida. O texto diz que o jovem se esforçava em cumprir os mandamentos. Indica também esse texto que ele não se sentia muito seguro com isso. Apesar dele dizer que cumpria os mandamentos, ele tinha algumas inseguranças, algumas incertezas. Ou seja, ele não tinha certeza da sua salvação. Ele se empenhava em cumprir os mandamentos, como nós lemos da sua declaração. Ele se empenhava em seguir, em cumprir aqueles mandamentos, mas continuava com a sua incerteza quanto à salvação. Ele não conseguia resolver essa questão e, possivelmente, ouvindo falar de Jesus, decidiu ir conversar com Jesus a respeito dessa incerteza, dessa questão que o incomodava. Essa questão da incerteza quanto à vida eterna, ela acaba ocorrendo também com muitas pessoas hoje em dia. Quando ouvem, muitas dessas pessoas que eu estou mencionando, quando ouvem alguma pergunta, por exemplo, se elas têm certeza da salvação, a resposta geralmente é assim: olha, eu não sei, Deus é quem sabe. E por que essas pessoas respondem dessa maneira? Porque elas entendem que a salvação ela é função de alguma coisa que elas precisam fazer. Elas não entendem ou não conhecem que a salvação é algo dado, é alguma coisa que é recebido pela graça. Elas acreditam, portanto, que a salvação precisa ser obtida e que alguém lá no céu, num livro, contabiliza aquelas coisas boas que elas fazem e algum dia alguém vai dizer para ela que elas conseguiram fazer as coisas boas de maneira suficiente para merecer a salvação. Agora, como elas não conhecem como que essas coisas são contabilizadas e não quanto de boas obras, de coisas boas elas precisam fazer, permanece a incerteza. Então, quando alguém pergunta, você tem certeza da sua salvação? Vai dizer, eu não sei, Deus é quem sabe. É possível alguém poder ter certeza quanto à sua vida eterna? E o que é vida eterna? É importante nós pontuarmos isso. Nós cremos que, baseados na Bíblia, que a morte não é o fim da pessoa. Ainda há vida e esperança após a morte. Cremos que Deus é eterno e Ele nos oferece vida eterna. E podemos, com isso, viver para sempre junto a Ele, em harmonia com Deus. A pessoa, aprendemos também pela teologia sistemática, a pessoa é um espírito que tem um corpo. Quando o corpo envelhece, quando o corpo morre, a pessoa continua a existir, o indivíduo continua a existir na sua forma espiritual. Se essa pessoa, uma vez tendo perdido o seu corpo, mas continuando a sua existência, se ela estiver junto a Deus, ela terá vida eterna. Se ela estiver longe de Deus, ela continuará existindo, mas por estar longe de Deus, ela experimenta o que a Bíblia diz, uma morte espiritual. Então, ela continua existindo, mas ela está espiritualmente morta porque ela está afastada de Deus. Vida eterna ou salvação é a mesma coisa, significa a pessoa, então, passar a eternidade na presença de Deus. A Bíblia nos assegura que alguém pode ter certeza da salvação se essa pessoa crer em Jesus como Salvador e Senhor.
Tendo essa atitude de crer em Jesus como Salvador, a palavra de Deus nos assegura que poderemos ter certeza da salvação. Jesus disse: o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então estaremos seguros nas mãos de Deus. Jesus demonstra no próximo quadro, ele demonstra interesse e tenta mostrar ao jovem alguma coisa a respeito das suas preocupações, das preocupações daquela pessoa, daquele jovem que o havia procurado. Jesus se interessa em indicar o caminho para aquele jovem. E como ele faz isso? Em sua resposta, a primeira coisa que Jesus faz, quando o jovem faz aquela saudação, bom mestre, né? O que deverei fazer para herdar a vida eterna? Em sua resposta, Jesus pega uma das palavras que o jovem traz, que é aquela do bom mestre, e o bom, né, especialmente o bom, e devolve para ele. Então, através desse mecanismo, Jesus estabelece um diálogo com aquele jovem. Jesus, através do Espírito Santo, muitas vezes faz isso conosco. À medida que nós nos dirigimos a Ele em oração, muitas palavras ou muitas oportunidades ou preocupações ou assuntos que estão em nossa mente acabam voltando e, de alguma forma, o Espírito do Senhor vai nos tocar, vai nos balançar, vai chamar a nossa atenção para alguma questão que nós mesmos colocamos diante dele e vai nos responder, vai nos indicar alguma reflexão que nós precisamos desenvolver. E aí Jesus vai perguntar ao jovem: por que você me chama de bom? Quer dizer, a técnica que Jesus faz de devolver a palavra. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus, é o que nós lemos lá no verso 18. Interessante observar que as implicações teológicas dessa proposição têm sido interpretadas de diferentes maneiras. Uma possível explicação é que Jesus estaria se empenhando em revelar a sua divindade àquele jovem com o objetivo de fazê-lo tomar uma decisão a respeito dele, a respeito de Jesus como Senhor e Salvador. E com isso, obviamente, levar o jovem a crer nele e levar o jovem a ter a sua certeza da salvação que ele tanto buscava. Jesus também poderia estar provocando aquele jovem, dizendo: olha, você me chama de bom mestre, mas parece que você não reconhece que eu sou Deus efetivamente. Então, eu não vou aceitar esse seu bom mestre, porque o bom, efetivamente bom, só existe Deus. E eu não vou, então, aceitar a sua saudação de que eu sou um bom mestre, a não ser que você reconheça que eu sou Deus. Então, são conjecturas sobre o diálogo que Jesus deve ter tido com aquele jovem. Aliás, o relato de Marcos é sucinto sobre esse diálogo. Eu imagino que talvez eles tivessem conversado por horas a fio ali, por muito tempo ficaram conversando, mas o evangelista registrou apenas os pontos mais importantes para que nós hoje pudéssemos estar debatendo ou estudando sobre essa questão. Outro entendimento sobre esse assunto é considerar que Jesus estava ensinando efetivamente que a bondade, no seu sentido absoluto, pertence somente a Deus Pai. O jovem, como nós lemos, ele se achava bom por seguir os mandamentos, mas não se sentia seguro. O fato é que aquele homem sentia uma certa insegurança, ele não se sentia bem com o seu futuro, apesar dele ser um cumpridor de mandamentos, segundo ele afirmava. O assunto da bondade ele vai aparecer porque o jovem se julgava justo e bom diante das leis, né, do Antigo Testamento. Mesmo assim, ele não sabia se estava salvo ou não. Tanto é que ele insiste na pergunta a Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O jovem estaria esperando uma exortação de Jesus para empreender alguma obra? Ele era um empreendedor. A palavra de Deus nos diz que ele possuía muitos bens, muitas propriedades. Então, ele era alguém do ramo dos negócios, ele era um empreendedor, se envolvia naquilo. Talvez ele estivesse pensando erradamente que a salvação era algum direito, era alguma coisa que ele poderia acrescentar à sua lista de bens. Ele talvez esperasse que Jesus o desafiasse com alguma nova atividade, alguma nova doação excepcional que ele poderia fazer, e com isso ele imaginava que ele teria um mérito especial para colocar na sua lista de bens e com isso dizer que ele finalmente
poderia ter certeza da vida eterna. Essa garantia da vida eterna seria considerada por ele como um novo ativo na sua lista de bens e direitos. E talvez, na hora dele declarar o seu imposto de renda, poderia ostentar mais aquele direito: olha, eu tenho direito à vida eterna porque eu fiz isso, eu doei, eu construí, eu ajudei, etc. Ele iria, então, até de certa forma, se ufanar, se gabar daquele atestado, daquele certificado de bondade que ele havia recebido. Essa noção popular que busca acumular bondade como forma de salvação constitui um erro muito grande, inclusive um erro fatal, porque ela vai afastar a pessoa do caminho da salvação. Ela é um ensino enganoso que o próprio Jesus procura ensinar o contrário, que a salvação é pela graça e não pela obra ou pela bondade, pelas coisas que a pessoa faz. Então, ele é um pensamento perigoso, porque além dele ser enganoso, porque ele não é a verdade, né, em termos do significado do caminho da salvação, ele afasta as pessoas do caminho certo. Esse episódio vai nos mostrar que todo o esforço daquele jovem era insuficiente para produzir um jovem suficientemente bom para ser considerado digno, né, para salvá-lo, para dar a ele a vida eterna como reconhecimento da sua bondade. No próximo quadro, nós temos uma pergunta. Por que Jesus disse para o jovem rico vender tudo quanto ele tinha? Na realidade, aquele jovem tinha um grande problema com os mandamentos. Ele dizia que ele cumpria os mandamentos, mas ele não cumpria todos os mandamentos. Havia alguns mandamentos que ele não cumpria. E um deles era exatamente o primeiro mandamento, o mais importante, que nós encontramos lá em Êxodo 20, no verso 2 e 3, que diz o seguinte: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. Ao dizer ao homem para vender tudo quanto tinha, Jesus tenta lhe mostrar duas coisas referentes a este mandamento. A primeira coisa é que a vida eterna não seria baseada em bens. A vida eterna ou a salvação, como nós estamos usando aqui como palavras sinônimas, de qualquer pessoa, a vida eterna de qualquer pessoa, não é por conta dos bens ou das obras que ela realiza, e sim é uma dádiva de Deus dada pela sua graça. E graça é receber alguma coisa sem merecer. Se você merece alguma coisa que você vai receber, aquilo é um pagamento, não é graça. Graça é receber uma coisa sem merecer aquilo. Para ser salvo, então, aquele jovem teria que ter fé e aceitar a salvação que lhe estava sendo oferecida por Jesus e seguir o Mestre, e seguir Jesus aceitando-o como Salvador. A segunda coisa que nós encontramos aqui, Jesus tentando mostrar essas duas coisas para aquele jovem, a primeira, então, é que a vida eterna não teria nada a ver com os bens. A segunda coisa que Jesus mostra é que aquele jovem, cumpria alguns mandamentos, é verdade, porque ele declara isso, e Jesus não questiona os mandamentos que ele disse que ele cumpria, mas os mandamentos que ele não cumpria eram de tal forma que comprometiam a sua salvação. O jovem ou aquele homem, ele se gabava de cumprir mandamentos, mas na prática, como nós mencionamos, estava faltando o maior deles, aquele que fala que não ter outros deuses diante de si, diante dele. O maior e primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, mas o Deus daquele homem estava sendo suas próprias possessões, ou estava sendo ele mesmo. Talvez ele se achasse o Deus da sua própria vida. Vale notar que a proposição quanto a vender os bens que Jesus faz àquele jovem não deve ser aplicada
de forma universal. E por que ela não deve ser aplicada? Está na Bíblia então que nós devemos vender os nossos bens para alcançarmos a salvação. Apesar de estar escrito na Bíblia, ela não deve esse princípio não deve, ou essa frase, melhor dizendo, porque não é na realidade um princípio, é uma declaração contextualizada num caso específico, ela então não pode ser algo universal. Essa frase ela não é um princípio princípio universal é uma coisa que vale independente do lugar, independente do tempo. Então, a frase não é um princípio para que ela seja replicada, para que ela seja repetida em todas as circunstâncias, mas sim é algo que foi dito especificamente para o caso daquele jovem. A lição aqui é que a vida cristã verdadeira requer que a pessoa abandone tudo aquilo que possa servir de empecilho para que ela se aproxime de Deus. Simplesmente dar tudo que a pessoa tem não é um princípio a ser aplicado e nem condição geral para a salvação. Isso é importante nós termos em mente. E para demonstrar isso, basta observar que é perfeitamente possível alguém distribuir seus bens, ser um benfeitor, ser um filantropo, dar a sua parte das suas riquezas, construir uma fundação e dar de uma maneira pródiga para os outros, sem com isso se tornar um discípulo de Jesus. Jesus mostra a área da vida do jovem que precisava ser tratada. E eu gosto muito dessa constatação, porque Jesus se interessa pelo jovem e ele vai identificar o ponto fraco daquele jovem e vai tentar chamar a atenção dele para aquele ponto, para que ele tivesse a oportunidade de transformar a sua percepção sobre o que era vida eterna. Jesus sentiu empatia por aquele jovem rico que estava se esforçando tanto para agradar Deus e herdar a vida eterna. Por isso que Jesus lhe mostra essa área da vida dele que precisava ser tratada. Era uma área que realmente estava distorcida. Ele precisava mudar radicalmente aquela maneira como ele via as suas riquezas para que ele pudesse realmente ser salvo. E o que é que estava faltando para aquele jovem? O que estava faltando era ele vencer o seu amor pelo dinheiro. O jovem rico ele era demasiadamente apegado à sua riqueza, às suas possessões. Note-se que Jesus não lhe ofereceu vida eterna em troca das suas riquezas. Jesus vai oferecer àquele jovem um tesouro incorruptível, alguma coisa que estava no céu e não era nada como as coisas efêmeras da terra, né, que desaparecem um dia. Então, muitas pessoas são muito orgulhosas pelas coisas que elas possuem, mas as coisas que qualquer um de nós possui são coisas efêmeras. Basta nós pensarmos, né, no dia em que nós deixarmos essa terra, todas essas coisas ficarão para trás, elas não são perenes. Mas o que Jesus estava propondo àquele jovem era alguma coisa que permaneceria mesmo após a sua morte. Ele estava falando sobre vida eterna. No próximo quadro, nós temos outra pergunta: por que o jovem rico não seguiu Jesus? De todos os que se encontraram com Jesus, esse jovem talvez tenha tido essa experiência. Ele saiu pior do que ele chegou. Ele chegou cheio de animação, cheio de esperança. Bom mestre, o que eu posso fazer para a vida eterna, para herdar a vida eterna? Mas do relato que nós lemos, ele sai decepcionado, ele sai entristecido. Ele teve talvez a maior oportunidade da sua vida para se aproximar definitivamente de Deus, mas por amar as suas propriedades, ele preferiu dar as costas a Jesus. Será que a consciência do jovem ficou em paz o tempo todo após ouvir Jesus, né? Será que depois que ele foi embora, ele mudou de ideia? Nós não sabemos. Não sabemos se esse homem se arrependeu ou não depois, se ele mais tarde voltou, se ele se encontrou com Jesus de alguma outra forma. Nós não sabemos. O relato bíblico não nos indica nada a esse respeito. Apenas relata que ele saiu contrariado e triste com aquela palavra que ele ouviu de Jesus, porque ele era dono de muitas propriedades, que é o que lemos lá no verso 22. O ponto interessante aqui é que o mestre conhecia os pensamentos daquele jovem. Aliás,
O Mestre conhece os pensamentos de todas as pessoas, conhece os nossos pensamentos. E quando Jesus pediu ao jovem para ele vender os seus bens e dar aos pobres e segui-lo, Jesus já conhecia qual era a prioridade que havia no coração daquela pessoa. Seu coração estava apegado às suas propriedades, ele não conseguia ver que os tesouros do céu são eternos e não são passageiros, como as riquezas da terra que ele possuía. Jesus não estava ensinando que é princípio, não estava e não está nem hoje ensinando que é preciso dar dinheiro para ser salvo. Ninguém pode comprar a salvação. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus, pois esse, novamente, é um presente gratuito que Deus nos dá. Lá em Efésios 2, no capítulo 2, 8 e 9, eu leio aqui para você um versículo que é interessante sobre isso, porque nós lemos o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é graça de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui mostra uma passagem que reforça bem esse conceito da questão da salvação pela graça. A quantidade de dinheiro que ganhamos ou deixamos de ganhar, que doamos, que manipulamos, ela é completamente irrelevante, o dinheiro em si, ela é irrelevante para a salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada é mais importante do que Deus. Às vezes, por conta disso, nós teremos que enfrentar escolhas difíceis. E será um desafio da vida cristã de cada um de nós, as escolhas que nós fazemos. Seguir Jesus poderá significar perder certas coisas. Sim, poderá significar perder certas coisas, mas poderá significar ganhar também. Muitos que decidem seguir a Jesus talvez tiveram que abrir mão de tradições que eram muito importantes para ele, para essa pessoa, para sua família, abrir mão das tradições, da posição social, talvez do seu emprego, talvez de algum papel que desempenhava na sua família. Talvez tenha perdido amigos ao aceitar Jesus como Salvador, a pessoa tenha ficado num dilema e tenha decidido se afastar de certos amigos, porque talvez aqueles amigos não ajudavam ou não tinham nada a ver com a questão da vida eterna, com a questão da decisão sobre Jesus. E às vezes isso vai ser necessário, nós nos afastarmos daqueles que não contribuem para que a vontade de Deus se realize em nossa vida. Nesses momentos pessoais, a pessoa precisará decidir efetivamente se Jesus é mesmo a coisa mais importante na sua vida. O jovem rico provavelmente não tinha reparado, mas a sua riqueza havia se tornado um ídolo. Idolatria, nós aprendemos, é qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus como a coisa mais importante do que a pessoa de Deus. Nesse aspecto, idolatria não é só termos imagens, mas nós colocarmos qualquer coisa mais importante do que Deus no lugar de Deus. Nesse aspecto, vamos encontrar muitos evangélicos que têm práticas idolátricas, muitas pessoas que, a despeito das suas convicções, a despeito de seguir os mandamentos, como aquele jovem declara, estão praticando algum tipo de idolatria. E isso nós precisamos ficar muito atentos e pedir a Deus que Ele nos revele se estamos errando em alguma coisa nesse aspecto, que nós possamos mudar o nosso caminho, mudar a nossa direção para que isso deixe de ser um pecado na nossa vida. Aquele jovem precisava aprender a colocar toda a sua confiança em Deus e não valorizar o dinheiro como ele fazia, que era o item talvez mais importante da sua vida. No próximo quadro, nós lemos um desdobramento desse episódio, que é Jesus comentando esse fato com os seus discípulos, conforme nós lemos lá no verso 23 a 27. Jesus vai comentar com eles que era muito difícil um rico entrar no céu. E os discípulos ficam impressionados quando Jesus indicou quão difícil era essa entrada de um rico no céu. E com isso Jesus vai apontar para o perigo das riquezas. Perigo das riquezas não pelas riquezas em si, mas pelo fato delas poderem ser escolhidas ou adotadas como Deus da própria pessoa, como a coisa mais importante que a pessoa tem diante de si.
O mestre lhes diz que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. É isso que nós encontramos no texto lido. E os discípulos ficam perplexos. E nós também, quando lemos a primeira vez, ficamos a pensar: será que essa frase estaria afirmando que é impossível um rico ser salvo? Jesus vai lhes responder dizendo que todas as coisas são possíveis a Deus. Para o ser humano é impossível, mas as coisas são possíveis para Deus. Então, dentro desse contexto, nós podemos concluir: sim, é possível que o rico entre no reino de Deus. Mas vamos explorar um pouco mais esses conceitos que estão surgindo aqui. Os discípulos devem ter ficado muito confusos com essas declarações, como talvez você esteja um pouco confuso, tentando entender o fio de meada dessas frases e dessas articulações lógicas que nós estamos fazendo. O motivo, no caso dos discípulos, é que o entendimento geral dos judeus era que as riquezas representavam um favor divino. Então, na ideia deles, quem tinha posses é porque estava abençoado. E isso até hoje acontece na nossa cultura, as pessoas tenderem a olhar aquelas pessoas que têm posses como sinônimo de terem sido abençoados. Podem até ter sido abençoadas, mas nem todas as posses, nem todos os bens significam que foram bênçãos de Deus. Há bens e há posses que são até maldição, são até coisas que destroem a vida da pessoa. Então, nem todos os bens, nem todas as posses podem ser ditas que são efetivamente bênçãos de Deus. Então, na cultura da época, e hoje também, mas especialmente no caso dos discípulos, que estamos aqui tentando entender por que eles ficaram tão confusos, o principal motivo é que eles entendiam que, pela cultura da época, se aquele homem tinha posses é porque ele era abençoado por Deus. Jesus vai complementar que não somente os ricos, mas também os pobres dificilmente entrariam no reino de Deus se eles tomassem o caminho errado, né? E os discípulos ficaram ainda talvez mais confusos com aquilo. E Jesus vai insistir que a salvação não é algo que não pode ser comprado. Tanto para ricos quanto para pobres, a salvação é um milagre da graça divina. Como entender então essa frase, ser mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Para se entender essa frase, é importante considerar inicialmente que ser rico ou ser pobre, como nós já mencionamos, não é condição para uma pessoa ir para o céu. Outro elemento a se considerar é que a frase passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ela é uma expressão proverbial, né? Então, é um provérbio antigo que Jesus está utilizando aqui. E há pelo menos duas formas de se entender essa frase. A primeira forma que nós podemos considerar é que o camelo que passa pelo fundo de uma agulha deve ser entendido como um camelo que passa por uma passagem estreita que ficava ao lado da porta principal das cidades muradas. As cidades muradas tinham 1, 2 ou 3 ou 4 portas grandes, dependendo da cidade, por onde as pessoas abriam. Essas portas ficavam abertas durante o dia, mas ao lado da porta grande havia uma porta pequena, que à noite a porta grande era fechada por questões de segurança e as pessoas que quisessem entrar na cidade à noite poderiam passar pelaquela porta estreita. Só que aquela porta estreita, como era muito estreita, não dava para a pessoa entrar montada num cavalo ou montada num camelo, especialmente se o camelo tivesse carregado de coisas ou se a pessoa estivesse em cima do camelo cheia daqueles fardos, daquela coisa que eles transportavam. Então, para passar naquela porta, a pessoa tinha que desmontar, descarregar o camelo e talvez até o camelo precisasse se ajoelhar para poder se arrastar por uma porta muito estreita. Então, essa é uma possível explicação que nós encontramos para isso. A segunda forma de nós entendermos essa frase é que ela efetivamente significa uma impossibilidade. Essa ideia da agulha, se chamar agulha seria o nome daquela passagem estreita, ela pode ser interessante, mas ela carece, no caso presente, de evidências para dizer que era essa a interpretação que Jesus estava, a interpretação e o motivo que Jesus estava usando essa frase. É mais provável que Jesus estivesse usando a frase no sentido de realmente significar uma impossibilidade, uma incerteza.
Mas de que impossibilidade nós estamos falando? De que incerteza nós estamos falando? O que significa essa impossibilidade? Significa que o rico não pode entrar no céu de maneira nenhuma? Na expressão utilizada por Jesus, ele estava apontando para uma certa dificuldade de entrar no céu. Mantida essa dificuldade, sim, seria impossível a pessoa entrar no céu, sendo rico ou não sendo rico, mas havia uma dificuldade. E que dificuldade é essa, A dificuldade não era exatamente a riqueza, mas sim ser possuído pela riqueza. Alguém que é dominado pela riqueza. Alguém que idolatra a riqueza. Alguém que colocou os seus bens e as suas posses num lugar tão alto, que ela acaba sendo dominada completamente pelaquele Deus que a pessoa elege. Nessa condição, aquilo se torna uma impossibilidade e, portanto, aplica-se o provérbio de que é mais difícil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico que coloca a sua fé e o seu Deus nas suas riquezas entrar no reino de Deus. Essa seria a dificuldade impeditiva do rico ou de qualquer pessoa para entrar no reino do céu. Isso está muito claro no contexto porque nós vemos que o jovem, no final das contas, não abriu mão dos seus dons, dos seus bens, das suas posses que ele possuía. No próximo e último quadro, nós vemos aqui um episódio que é um pedido feito em favor dos primos de Jesus. Sim, Jesus tinha primos e nós vamos ver aqui alguma coisa sobre eles. Em meio a reflexões profundas, aparece esse incidente que nós lemos lá no verso 35 a 41 ou 45. Trata-se de um pedido ambicioso feito pela mãe de Tiago e João, que se chamava Salomé, e esse pedido é verbalizado, então, pelos filhos, pelo Tiago e pelo João, verbalizado a Jesus. Essa senhora, Salomé, ela seria irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Tiago e João seriam primos de Jesus, como nós mencionamos. Essa cena já foi descrita por algum comentarista como a primeira intriga eclesiástica, a primeira intriga dentro do ambiente da igreja para se obter posições destacadas dentro de uma organização religiosa. Vale notar que Jesus estava, nessa época do relato do Evangelho de Marcos, Jesus estava preocupado com a sua crucificação que estava a caminho. Ele possivelmente até sabia quem ficaria à sua direita e quem ficaria à sua esquerda lá no Monte do Calvário. Nesse clima de reflexão, de conversa sobre vida eterna com aquele jovem que se aproxima de Jesus, sobre todas essas questões que Jesus estava expondo aos seus discípulos do que haveria de ocorrer com a sua crucificação, com a sua ressurreição que ocorreria depois, nesse clima aparece Tiago e João interessados em que Jesus definisse em termos políticos um e outro que se poderiam ficar, ter garantido assento à direita e à esquerda de Jesus quando o momento de glória política de Jesus, segundo eles, iria acontecer. Os dois estavam, ou haviam perdido o foco, ou eles estavam completamente confusos, eles certamente não haviam entendido exatamente o papel, o que era o Messias, o significado real do Messias. Talvez estivesse ainda com aquele ranço de que o Messias era um libertador político, que era o conceito que fazia parte naquela época. Eles estavam mais preocupados, os nossos amigos, nossos irmãos aqui, Tiago e João, mais preocupados com as coisas do mundo do que com as coisas espirituais. Pensavam que poderiam obter poderes políticos a partir de algum favor que Jesus viesse, um favor pessoal que Jesus viesse a fazer para eles. Os demais discípulos, interessante observar, eles também ficaram indignados, eles ficaram chateados com aquele pedido dos dois. E nós, na primeira reação que a gente tem, diz assim, poxa, mas foi uma indignação nobre, eles ficarem chateados com aquilo, mas não. A demonstração deles também foi uma atitude muito pouco louvável, porque significava, eles estavam indignados
não pela impropriedade do assunto, mas é porque com aquela declaração dos dois irmãos, eles eram irmãos, né, primo de Jesus, com aquela declaração, os demais apóstolos se sentiram colocados no final da fila. Então, eles também estavam com problema de foco, eles também estavam com problema de entendimento errado do significado do Messias. No reino de Deus, a grandeza se mostra na humildade e no serviço cristão, e não na busca de posições políticas, de estar acima dos demais. No capítulo 10, nesse capítulo 10 de Marcos, lá no verso 45, nós lemos um versículo que ilustra muito bem isso, que sintetiza muito bem isso, pois ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Novamente, nós vamos ver aqui Jesus reunindo os seus discípulos, chamando eles à parte, recapitulando com eles o que estava acontecendo, Jesus volta a explicar para eles o que era o reino de Deus. Então, Jesus pacientemente, ele explica para os seus discípulos a diferença entre as coisas do reino de Deus e as coisas do reino do mundo, ou dos reinos do mundo. E essa diferença é um contínuo desafio para nós nesses nossos dias, porque nós vivemos no reino do mundo, nós temos duas cidadanias, nós temos duplo passaporte, nós temos uma cidadania do reino do mundo e aqueles que aceitam Jesus como Salvador são cidadãos do reino. Então nós temos dois reinos, nós temos duas cidadanias. E a palavra de Deus nos ensina que os valores do reino de Deus, ele é diferente dos valores dos reinos da terra. Não apenas diferentes, mas eles são invertidos, eles são opostos. Então, há muitas diferenças entre uma coisa e outra, e aqui nós apenas citamos algumas delas. O maior é o que serve, é o que Jesus está ensinando aqui. Isso é uma inversão completa, porque no reino do mundo, nos reinos do mundo, o maior não é o que serve. O maior é o que é o mais poderoso, que tem mais recurso, que manda, que tem poder para mandar, mas no reino de Deus, o maior é o que serve. Outro princípio invertido que nós encontramos no reino de Deus é que tentar salvar a própria vida é perdê-la, e perdê-la é salvá-la. Então aqui aplica, o caso do jovem, ele procurava ele mesmo tentar salvar a sua própria vida através das coisas boas que ele iria fazer, dos mandamentos, ou daquele programa de doações excepcional que ele iria fazer, ganhar um certificado de benemérito, para com isso se sentir seguro na sua salvação. Então, tentar salvar a própria vida é perdê-la, e perdê-la é salvá-la, porque perdê-la não sou eu que vou me salvar. A graça de Deus é que poderá ser o caminho da salvação à medida que eu aceitar Jesus como Salvador. Muitos bens valem pouco, é outro princípio do reino dos céus, do reino de Deus, que é completamente invertido em relação ao reino do mundo. Os reinos do mundo, os bens valem muito. Quem tem dinheiro é visto como alguém que possui muitas coisas, mas no reino de Deus, muitos bens valem pouco. Também no reino de Deus, os fracos são fortes, os cegos veem, os coxos andam, e a maior demonstração de poder dentro do reino de Deus foi deixar-se crucificar. Então Jesus, na demonstração máxima de poder, ele se deixou crucificar porque através do sacrifício voluntário que ele fez, ele foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e permanece hoje vivo ao lado do Senhor, se manifestando em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Que possamos compreender esses contrastes entre o reino de Deus e o reino do mundo, ou os reinos do mundo, e entendendo esses contrastes do reino de Deus, que possamos seguir a nossa jornada como cidadãos desse reino. Se você não é cidadão desse reino, o passaporte para você entrar é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado do nosso estudo. No próximo quadro você ainda verá o plano do nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos, que ainda desenvolveremos nas próximas semanas. Se você gostou então do nosso estudo, fale dele para os seus amigos, compartilhe o link do estudo e eu espero vê-lo numa próxima oportunidade. Um grande abraço.